Concluiu a sua atividade de português? Então, vamos dar continuidade às nossas atividades do roteiro do dia 13 de abril, tá bom? Pegue aí o seu livro de ciências e abre lá na página 51. Aí, você vai encontrar o conteúdo sobre a água. Então, nós vamos falar sobre a água. Olha só que importante. Sem a água, a gente não sobrevive, não é mesmo? E não só nós, como os animais, os seres vivos, todos precisam de água, as plantas, todos nós precisamos da água. Então, ela é tão importante que dia 22 de março é conhecido como o Dia Mundial da Água, para poder trazer essa conscientização às pessoas sobre a preservação e o cuidado com a água. Então, agora a gente vai estudar aí aonde a gente encontra, os lugares onde nós encontramos a água e de que forma que tem. Sabia que existem formas diferentes da água? Então, vamos estudar aí para a gente conhecer, tá bom? Aí o livro já inicia falando como é importante, né, a água para todos os seres vivos. Depois ela vem falando aonde é encontrado, em que lugares nós podemos encontrar a água. Nos oceanos, nos mares, nos rios, lagos, lagoas e cachoeiras e etc. Em outros lugares também, tá bom? Depois ele vem mostrando aí a água potável. A água que nós fazemos uso. Essa aqui é a água potável. Ela não tem cor, ela não tem cheiro, ela não tem um sabor. Ela é para nós bebermos, para fazer bem para o nosso corpo. Então, essa é a água que nós fazemos uso, a água potável, tá bom? Ele vem também mostrando aí que ele é livro de micro-organismos. O que é esses micro-organismos? São bactérias, bichinhos que a gente pode encontrar numa água que esteja poluída ou contaminada, que faz mal para o nosso organismo. Olha aí embaixo o livro apresentando para a gente. Micro-organismo ou micróbios são seres minúsculos que podem estar presentes nos vários ambientes, nos alimentos, na água. Alguns deles podem causar problemas à saúde, como diarreia e verminose. Então, essa água que tem esses bichinhos, esses micróbios, ela faz mal para a nossa saúde, tá bom? Então, nós não devemos fazer o uso dela, tá bom? Então, vamos continuar. Então, olha só, a próxima aí é a água doce. Olha só o que o livro vem nos contando. É a água que encontramos nos rios, nos lagos, nos poços e quando fervida ou tratada serve para tomar banho, cozinhar e lavar roupas. Então, olha só, a água doce é também a que a gente faz uso. Nós fazemos uso da água doce, mas ela passa por um tratamento, tá bom? Ela é filtrada para que a gente possa fazer o uso dela limpinha, sem contaminação. A água mesmo que chega às nossas casas é lá do rio Meia Ponte, tá bom? E tem o afluente também do Ribeirão João Leite. Então, esses rios são os rios que abastecem aí a nossa cidade, que chega à nossa casa. Mas elas passam por um tratamento, tá bom? O próximo aí é a água poluída e contaminada. É o que o livro vem dizendo. É a água imprópria para o consumo humano, pois contém micróbios ou substâncias nocivas. Então, essa aqui é a água que vem com os micróbios e com os bichinhos que fazem mal à nossa saúde. Então, a gente não deve fazer o uso dela. A água poluída é aquela que a gente encontra com um odor, com uma cor diferente. Então, a gente não pode fazer o uso dela. E a água poluída é uma consequência o quê? Dos seres humanos. Nós mesmos sujamos e contaminamos a água. Por isso foi criado um dia mundial para a gente poder preservar, poder pensar nessa consciência de cuidar da água. O rio Meia Ponte mesmo, que é o que abastece as nossas casas, ele é poluído. Então, muitas empresas, indústrias que estão à margem do rio jogam esgoto dentro dele. Olha só que triste. Então, a água que a gente faz o uso também é uma água que está poluída, está sendo contaminada pelas próprias pessoas que fazem uso dela. Então, nós devemos cuidar da água, preservar a água, não deixar, quando a tia pega no pé de vocês também em sala, para não jogar o lixo na rua. Por quê? Porque também esse lixo que vai lá na rua, ele, quando vem a chuva, ele vai para onde? Para os rios, para os esgotos. Então, nós devemos colocar o lixo no lixo, né? E cuidar, preservar da água. Como a gente pode preservar também a água, além de não jogar o lixo no chão, para que isso vai parar lá no rio? A gente pode tomar cuidado, diminuir o tempo do banho da gente. A gente pode fechar bem as torneiras para que elas não fiquem pingando. Quando for escovar os dentes, não deixa a torneira aberta direto, né? Fecha a torneira, escova os dentes, depois liga.
e termina de limpar a sua boquinha. Então, nós devemos ter atitudes de preservação da água, tá bom? Então, o próximo aí é a água mineral. Vamos ler aí no nosso livro. É a água que contém muitos minerais, também utilizada para beber e para cozinhar. Ela está presente em algumas áreas perto de fontes naturais, como nascentes de rio. É o tipo de água potável. Então, a água mineral, nós também fazemos o uso dela por ela ser limpinha. E ela traz outros benefícios também à nossa saúde. Como o livro vem dizendo, ela tem mais minerais nela. A gente pode encontrar outras coisas nela que vai trazer benefícios ao nosso corpo, tá bom? Então, essa água também a gente faz uso dela. Mas também ela passa por um processo de tratamento, de limpeza, para ver se não está contaminada nem nada, para poder a gente fazer o uso dela, tá bom? Aí sobre a água salgada, né? A água salgada é a água encontrada nos oceanos e nos mares. Tem o sabor salgado e só pode ser usada para o consumo humano se for dessalinizada. Nesse caso, é quando é retirado o sal dela para poder fazer o uso, tá bom? Porque, como a gente já viu, a gente faz o uso da água doce, tá? E ela é utilizada para navegação e lazer. Então, a água salgada é usada para o lazer, para poder também vir as navegações, né? O barco, ele pode ir nos oceanos. Então, é onde é usada que a água salgada a gente encontra no mar, tá bom? Nos oceanos. Então, agora você vai fazer as suas atividades depois da explicação aqui da tia, tá bom? Você vai responder aí as páginas 53 e 54, que é falando sobre a água, tá? Então, você vai fazer a leitura cuidadosa aí dessas questões e responder. Lembrando, sempre usando a letrinha cursiva para responder as questões, tá bom? E também tem uma atividade em folha que a tia fez para vocês. Então, você vai pegar essa atividade em folha do dia 13 de abril e responder ela para mim também, tá bom? Então, responda aí a atividade de ciências e daqui a pouco a gente faz a nossa atividade de inglês.